Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença, novamente, nessa sessão. Eu vou falar um pouquinho sobre os meus ofícios, minhas indicações. A primeira delas, falta de médico na UBS da Primavera. Eu recebi 3 reclamações de pacientes que estavam com exames simplesmente para serem lidos pelos médicos. Pacientes esses que não têm condições de se deslocar para outra UBS. Então, a gente pede ali que seja o mais rápido possível resolvido essa situação. A UBS atende todo o bairro lá e é um bairro com bastante bem povoado, bastante população. Solicitei também, na Secretaria de Obras, eu estive lá com uma pessoa responsável lá pelo Lagos de Jarinu, e acho que eu liguei, estive outra vez, então eu peço à secretária para que, por favor, né, responda. Quando a gente vai lá, a gente não vai por nós, a gente vai pelo munícipe que pede. O munícipe deixa de trabalhar, nós é obrigação acompanhar, mas o munícipe não, ele está trabalhando, então a gente acompanha. Então eu gostaria que fosse respondido, assim como o vereador Nino falou, né, tem coisas que acontecem, mas tem situações que não acontecem, e a gente fica mal perante o povo, né, a população que vem pedir. Nós não estamos pedindo nada por nós, tá certo? Então eu gostaria de pedir um pouquinho mais de atenção aí em relação aos agentes políticos, que são os secretários municipais, tá bom? O vereador não está indo lá porque ele quer, ele está indo lá porque a população procura. Eu não estou pedindo médico porque eu quero, eu estou pedindo porque eu fui procurada por isso, por pessoas, inclusive, com dificuldade de locomoção. Estamos aqui para representar o povo que nos elegeu, né? A revisão da faixa amarela, até vou falar diretamente com o nosso secretário, porque às vezes não dá para entender. Eu fui procurada por um comerciante ali do Vila Nova Trieste, no final, ali perto do Barril Grill, na João Pedro Ferraz, e eu não sei o que ocorreu lá, mas tem um pedaço, no entendimento lá do comerciante, que não haveria necessidade de ser pintada aquela faixa contínua amarela, está prejudicando. Eu passo lá pela manhã, o horário de pico, quando as pessoas param para tomar café na padaria Trieste, e não dá para estacionar carro, porque tem uma faixa amarela que está quase próxima da padaria. Então, se puder dar uma revisada nisso para a gente, secretário, tá? Foi um pedido do comerciante lá, tá? Se tem como tirar um pedaço daquela faixa amarela que não está na guia rebaixada, não. É uma guia que não é um muro, não tem garagem, não tem nada lá. Acredito que dê para ser feito. Foi me pedido também, os moradores do bairro Pitangal, uma lixeira lá em frente à igreja de Santa Luzia, porque o que está acontecendo? Os moradores não têm onde colocar os lixos. E o que isso gera? Jogam às margens da estrada, né? Porque não tem lixeira, como é que vai fazer? Então, não sei quanto tempo já está sem lá, mas foi um pedido dos moradores de lá do Pitangal. Eu estive também essa semana, na sexta-feira passada, visitando a escola Durvalina, lá na Água Preta. Peço aí uma atenção especial da secretária de Educação. Eu vou falar um pouquinho depois sobre uma resposta do requerimento dos aluguéis que eu recebi. Vou voltar a falar sobre isso. Eu fiquei lá 15 minutos nessa escola. Passam carros, ônibus, veículos pesados. Você não consegue respirar. Eu mandei, inclusive, foto. A gente está pedindo o quê? O que as pessoas que ficam o dia todo lá? Atende mais ou menos 80 crianças da jornada ampliada lá. E tem profissionais que permanecem o dia todo. A poeira, ela fecha todo o ar que você respira. Você sai de lá até se sentindo empoeirado, literalmente. Imagina essas crianças que ficam lá o dia todo. Então, que possa ser jogado o caminhão-pipa. Ela diz, conversei com as funcionárias, diz que vai uma vez, depois não vai mais, que pelo menos nessa época de seca, de estiagem, que uma vez por dia joguem água lá, ou na possibilidade aí de uma massa asfáltica, alguma outra coisa, porque são crianças. E a gente não pode fazer diferença de criança que estuda em um bairro, no sítio, no centro. Elas são crianças, elas merecem todo o nosso respeito. O vereador Parcelo esteve lá, né, fez a fachada à frente da escola, pintou, ficou bonita. Só que a poeira encobre tudo aquilo, vereador. Então, precisa de uma atitude lá mesmo, tá bom? Depois eu termino a minha fala. Obrigada. Vamos lá falar sobre esse projeto polêmico, né? Meu voto é contra também. Concordo com as palavras aqui proferidas pelo nobre colega Everton Lorenzini. Eu acho, sim, vereador, que
Nós temos que fazer entrar dinheiro nos cofres públicos. Mas, mais do que isso, a gente tem que saber como ele sai. Então, não adianta nada fazer entrar, sofrer, castigar lá o munícipe, né? O contribuinte. Porque o contribuinte, a partir do momento que ele for protestado, ele vai ter que pagar à vista. E os emolumentos? E as taxas cartorárias? E a dor de cabeça para essa pessoa tirar o nome do SPC? A advogada Kátia está aí concordando comigo. É uma dor de cabeça imensa. Nós não estamos falando que isso não tem que acontecer. Eu acho que nem é essa a proposta do Everton aqui também. Nós estamos falando que não é hora para isso. Tudo tem a hora certa. Nós estamos vivendo uma pandemia. Não vai resolver os problemas do mundo você protestar aquele que está com qualquer tipo de taxa atrasada. Já pararam para pensar no pequeno comerciante que não pagou o alvará, que o Chiquinho sabiamente falou aqui? Ele não vai poder parcelar, se ele tiver com o nome lá no Serasa. Ele não vai poder parcelar os itens que ele usa para venda, para sobrevivência. Estou errada, doutora? Olha a grandiosidade. Nós temos que mensurar as consequências das nossas ações. Não é simplesmente votar, está ótimo, vai entrar recurso. Tem outras fontes de recurso. E, repito, mais sério do que cuidar do recurso que entra, ou tão sério quanto é cuidar do recurso que sai. Sair da forma correta. Sou contra esse projeto. Neste momento, pode ser que em um outro momento, até por uma questão de cultural, até de reeducação, a gente até possa pensar em reestruturar. Nesse momento, essa vereadora é contra. Obrigada. Vamos aí finalizando, né, essa sessão. Não poderia deixar de vir aqui para fazer o encerramento, falar para vocês, servidores públicos que aqui estão, até essa hora conosco, vocês tenham sempre a certeza que, no que depender dessa vereadora aqui, eu vou estar sempre junto com vocês, defendendo vocês, tá? Eu acho que temos muitas outras coisas para mexer, muitas outras leis para alterar no nosso município, antes de prejudicar o servidor público. Vocês é que tocam essa administração, essa roda. Nós estamos de passagem. Aqui, nessas cadeiras, o executivo, esses cargos comissionados que o senhor falou, senhor vereador, estão todos de passagem. Quem toca, quem leva esse município, quem faz a água chegar onde tem que chegar, quem joga pedra na estrada, quem leva o paciente fazer quimioterapia em Barreto, são vocês. E vocês merecem respeito. A gente pode não ganhar no voto. A gente sabe disso, a gente sabe disso, a gente sabe. E pode ter certeza que a gente está aqui e está olhando por vocês, tá? Pode ter certeza disso. Em relação à agricultura familiar também, vamos ter um tempo maior aí, para a gente analisar, porque não passou pelas comissões, nós temos que analisar, porque de uma forma ou outra, se veio essa emenda que não vai ser cobrado do pequeno produtor, então qual é a finalidade desse projeto de lei? Para que o grande produtor deixe o seu trator parado no sítio e loque por um preço irrisório as máquinas agrícolas? Não tem muito fundamento nisso. Nós temos que analisar. Essa Câmara, esses 11 vereadores, têm que sentar, deixar a política de lado e pensar no povo que está em casa. Eu gostaria de falar sobre dois assuntos que eu deixei para o final. O primeiro deles é relacionado a um ofício que eu fiz para a Secretaria de Agricultura, porque eu acho que agentes políticos têm salários, e eles têm sim que responder os ofícios dos professores não, me perdoem, estou pensando lá no meu outro trabalho, tem que responder os ofícios dos vereadores, sejam eles de qual partido seja, porque esse vereador está representando o povo, ele não mandou esse ofício porque ele quis. Tem uma munícipe que está com eu diria já mais de 30 gatos na casa dela, ela pediu socorro nas redes sociais, são animais errantes. Eu fiz um ofício, tem uma lei federal de 2020 que diz que é responsabilidade da municipalidade cuidar dessa questão de animais errantes, para que não se forme
grandes volumes, eles têm que ser castrados permanentemente ou um outro método eficaz. Até agora, a munícipe está lá com os gatos invadindo a casa dela e não obteve sequer uma resposta de um servidor, da secretária, de um assessor, de qualquer funcionário dessa secretaria. Eu acho que essas coisas são inadmissíveis. A gente tem que começar a mudar isso. É o respeito às pessoas, a quem procura. Ninguém procura porque quer, ou porque é politicamente contra. Procura porque está precisando. Tá certo? Tem mais uma coisa que eu queria deixar aqui. Eu recebi uma resposta, acho que os vereadores Nino e Everton também receberam. Gostaria aqui somente de esclarecer, porque eu não sou, quem conhece a minha história sabe que eu não sou uma mulher de meias verdades. Para mim, as verdades são absolutas. Certo? Nós fizemos um requerimento sobre a locação desse prédio onde está aqui a merenda, certo? A gente sabe que está havendo ali uma despesa bem reduzida, só que vamos tratar dos números. Eles mandaram o contrato para a gente, então vamos falar a real, porque o munícipe tem que saber, certo? Se foi falado que era uma redução de um aluguel de R$10.000, o contrato é por 24 meses. Mas tem uma ressalva. A cláusula 4ª, o aluguel mensal será de R$15.000, em concessão de desconto de R$5.000 no período de 12 meses. Então, o contrato já foi feito por R$15.000 e não por 10. Então, a gente tem que falar a realidade. Está sendo pago 10 hoje porque tem essa cláusula do desconto de 12 meses. Mas, em março do ano que vem, vencerão esses 12 meses e esse aluguel vai ser cobrado R$15.000 que está aqui no contrato. Eu estou respondendo algo que veio da própria administração, porque é um requerimento do vereador, eles respondem. Só que o povo tem que saber da realidade. Não vou mais tomar o tempo de vocês hoje, foi uma sessão assim bem intensa e extensa, mas um bom retorno para todos vocês. Até a próxima sessão e contem sempre comigo.